Então, o mercado financeiro foi surpreendido com um fato relevante publicado pela Lojas Americanas, informando que eles encontraram inconsistências contábeis na faixa de 20 bilhões de reais. Ou seja, eles encontraram um rombo absurdo e o seu CEO renunciou o seu cargo, assim como também o seu CFO. As ações das Lojas Americanas estão no leilão nesse momento, caindo 75%, e esse é o assunto que está sendo estampado em todas as capas de sites de notícias econômicas. É um assunto que vai dar muito o que falar e que naturalmente já faz com que surjam várias dúvidas do tipo: poxa, isso aqui é um caso IRB 2.0? Ou melhor, o que fazer agora, né? Eu que tenho ações das Lojas Americanas e quem não tem pensa, poxa, e aí? Será que com essa queda de 75% é uma boa comprar? Enfim, eu vou te contar toda essa história e vou tentar responder essas questões, trazendo também lições que eu acredito que esse caso tenha que trazer para todos os investidores na bolsa. Então, se você é clubista, já deixa o teu like e, independentemente de ser clubista ou não, deixa o teu comentário aqui dizendo: você tinha ações das Americanas? O que tá passando aí na tua cabeça? Interage aqui conosco. Tamo junto? Ontem à noite, a Lojas Americanas divulgou esse fato relevante aqui, informando ter encontrado inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, mais ou menos nessa faixa. Eles ainda comentaram ali que numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que esses valores sejam de 20 bilhões, na database de 30 de setembro de 2022, e que, embora o efeito caixa no curto prazo seja imaterial, ainda assim não é possível determinar todos os impactos dessas inconsistências. E que, dentre elas, a área contábil identificou a existência de operações de financiamento de compras em valores da mesma ordem, 20 bilhões de reais, em que a companhia é devedora perante instituições financeiras e que não estão refletidas adequadamente no seu balanço, ali nas dívidas que a empresa tem. Logo depois disso, o Sérgio Rial, o então CEO da empresa, comunicou a saída dele numa carta enviada aos funcionários. E nessa carta ele destaca que poderá haver um ajuste importante na estrutura patrimonial da empresa, não apenas referente a 2022, mas também referente a vários anos passados. Então é um esquema grande que estava rolando há bastante tempo ali na empresa para ocultar esses valores dos acionistas. E aí, qual que é o grande problema aqui, além de, é claro, da perda de confiança por aparecer do nada, assim, da noite para o dia, 20 bilhões de reais em dívidas, né? Quem nunca aí escondeu 20 bilhões de reais em dívidas? Mas o grande problema é que a Lojas Americanas, até aqui, era tido como uma empresa que tinha uma boa estrutura de capital, tinha uma estrutura bastante adequada, com uma dívida controlada. Se você for ver lá o resultado da empresa do terceiro trimestre de 2022, ela destaca ali que possui um endividamento de 19,3 bilhões de reais e que possui 14 bilhões de reais em caixa. Ou seja, a dívida da empresa menos o dinheiro em caixa, que é o que é chamado de dívida líquida, era, reportadamente, supostamente, de 5,2 bilhões de reais. E aí, se você compara o EBITDA, que é uma métrica próxima ao que é o lucro operacional da empresa, com a dívida líquida dela, a relação era de 1,7 vezes. Então, qual era a conta ali, Era 5,2, praticamente 5,3 bilhões de reais de dívida, dividido por um EBITDA de 12 meses de 3,1 bilhões, que daria aí uma relação de 1,67, 1,7 vezes dívida líquida e EBITDA. Agora, se tu pegar essa conta e atualizar ela, e dizer basicamente que não é 5,2 bilhões de reais de dívida, e sim 25,2 bilhões de reais, e dividir pelo mesmo EBITDA, porque esse não mudou, a gente está falando aqui de uma relação de praticamente 8 vezes de dívida líquida e EBITDA, que não é nem pouco perto de 1,7 vezes, nem um pouco perto de ser algo controlado. Ou seja, literalmente de um dia para o outro, o mercado descobriu que Lojas Americanas não é uma empresa que está numa situação controlada de endividamento. E isso fez com que vários bancos e analistas passassem a revisar suas recomendações em relação à compra, venda ou manutenção de ações de Lojas Americanas. E é por conta de todo esse circo, nesse exato momento que eu gravo o vídeo, as ações das Lojas Americanas estão em leilão, caindo 75%. Então, o cara que tinha 100 mil reais lá agora tem 25 mil reais apenas. E mais do que isso, outras ações de empresas varejistas também estão caindo, como é o caso de Via Varejo, que cai quase 9%, Magazine Luiza, que cai 7,5%. E aqui
aqui, antes de falar se no meu ponto de vista isso torna as ações das lojas americanas baratas, se eu acho que é hora de comprar, se eu acho que é hora de vender, né, para quem já tem essas ações, deixa eu destacar o principal ponto aqui dessa história, do meu ponto de vista, que ensina investidores a conquistarem liberdade financeira, são as lições que você pode ter de tudo isso. Eu separei aqui 5 diferentes lições que eu vou passar por cada uma delas rapidamente aqui. A primeira lição é você aprender que não deve, de forma alguma, comprar uma empresa só porque ela caiu. Se você pegar o histórico aqui das lojas americanas antes da abertura de hoje, tá? Porque ela ainda está no leilão, você vai ver que nos últimos 12 meses essas ações caíram praticamente 60% e nos últimos 5 anos ela não vem tendo um bom desempenho. Tem uma queda de 34%. Eu sei que isso atraiu muitos investidores que acharam que só porque as ações despencaram elas ficaram baratas. Isso aqui é um negócio que eu chamo de síndrome do preço X, que é quando o investidor compra uma ação somente porque ele vê o gráfico histórico dela e pensa: poxa, essa ação aí já esteve cotada a um preço X passado. Aí ele vai lá e compra achando que só porque uma ação caiu, ela vai voltar para o patamar anterior. Eu vejo muitos acionistas, por exemplo, de Oi, de IRB, sofrerem aí dessa tal síndrome do preço X. Eles só compraram essas ações porque elas estavam encrencadas e estavam despencando. Só que essas ações seguiram despencando por um bom tempo. Então a primeira lição aqui é você de forma alguma pensar em comprar lojas americanas só porque as ações estão despencando e vão despencar ainda mais, né, quando voltarem aí as negociações hoje. Vão abrir com 75% de queda. Se você quiser comprar, beleza, mas tem um racional por trás que vai muito além do fato de que as ações estavam valendo X no passado. Bom, a segunda lição aqui, tá? É você não se apegar emocionalmente a uma ação. Isso muitas vezes está ligado ali com a síndrome do preço X, porque a partir do momento ali que o cara seleciona uma ação porque ela já esteve valendo muito no passado e ele entende que se a ação caiu é porque ela tá barata e vai lá e compra, muitas vezes esse cara acaba virando um torcedor. E no sentido de torcida organizada mesmo, não um investidor. Eu vejo muito isso aqui no meu papel de educador financeiro. Não sei se você sabe, mas eu sou gestor profissional de investimentos, cofundador do Clube do Valor. A gente gerencia carteiras de R$500 mil para cima para o longo prazo. E já faz alguns anos que eu faço vídeos aqui e também me tornei, além de gestor, um educador financeiro. E eu já vi cada coisa nessa jornada que, poxa, me chamou negativamente a atenção. E é basicamente eu olhando erros que eu mesmo, Ramiro, cometi 10, 15 anos lá atrás, que é virar um torcedor de uma ação. Então, um tempo atrás, faz uns 2 anos, eu publiquei um vídeo explicando por que eu não tinha ações da Oi e por que eu acreditava que os investidores de Oi estavam cometendo alguns erros, né? Listei erros como concentrar o patrimônio, como se apegar emocionalmente à ação e tal. Recebi uma chuva de comentários que só reforçou meu ponto de que tinha muita gente ali apegada emocionalmente a essa ação. O pessoal falando: olha, tá melhor que as minhas ações de buy and hold. Ainda bem que eu tenho Oi, kkkk. Veja só, isso não é um comentário de alguém ali que fez uma análise fria e tal. Outra coisa típica, né, de quem é meio que um torcedor, é pegar qualquer notícia e sair comemorando, né? Aí você vê comentários como esse aqui do Watson, que é: olha, a Oi divulgou um fato relevante sobre um acordo de exclusividade, uhul! Ou mais claro ainda ali, o Di, né? Que colocou: olha, um aditamento acabou de ser aprovado na Assembleia de Credores. Resumindo, você errou. Parabéns para quem estudou o plano, confiou e aguentou firme. Enfim, né? Tenta não ser esse torcedor e sim usar critérios lógicos para selecionar ou não as suas ações. Até porque essa história aí da Oi não acabou muito bem. Da época que eu fiz aquele vídeo até hoje, as ações já caíram mais 92%. Isso me leva para a terceira lição, que essa aqui é muito importante, que é entender que a sua análise ela pode estar errada por melhor que ela seja, né? Por mais competente que você seja ou que o analista que você está seguindo seja, o fato é que só existem 2 tipos de investidores na bolsa, né? Aqueles que já compraram uma ação que despencou, aqueles que já se lascaram, e os mentirosos. Não tem quem acerta tudo, quem vê todas as ações que compra subindo muito, esse tipo de coisa. E a análise pode estar errada, seja por questões da análise mesmo, né, de você ter pensado em premissas que não se mostraram realidade, ou seja por questões externas, como do tipo, você fez uma análise ali considerando que a empresa tinha 5 bilhões de dívidas e na verdade ela tem 25 bilhões. Não é culpa sua.
Isso aí é um crime que quem trabalhou na empresa fez, escondeu ali por muitos anos. Isso aqui, se comprovado, possivelmente se configura como um crime. E que pessoas relevantes na empresa por muitos anos foram escondendo esses valores a pagar, essas dívidas, para enganar os acionistas. E aí, antes de falar se a Americanas está barata, se é hora de comprar, do meu ponto de vista, eu quero trazer aqui a quarta lição, que é seguir a regra dos 3%. O que é a regra dos 3%? Tá? Ela é uma regra sobre diversificação de carteira que diz que cada ativo de renda variável da sua carteira, cada ação, cada fundo imobiliário, estou falando de ações individuais, tá? Deve ter no máximo um peso de 3% sobre a sua carteira total de investimento. E aí, como é que a gente faz isso aqui na prática, tá? No Clube do Valor, a gente tem estratégia de seleção de ações baratas, estratégia das ações mais baratas da bolsa, em que a gente tenta ter ações muito baratas na carteira, diversificando em 20 diferentes ações com peso igual. Ou seja, dentro da minha carteira de ações brasileiras, eu tenho 5% de peso em cada ação. Só que eu tenho também o mesmo peso que eu tenho em ações brasileiras de ações norte-americanas, o que faz com que, na verdade, cada ação brasileira da minha carteira tenha um peso de 2,5% da carteira total de ações. Só que eu e meus clientes temos também fundos imobiliários, de 10 a 15 diferentes fundos imobiliários, o que faz com que cada ação individual da carteira tenha um peso de mais ou menos 1,7% do total da carteira. Isso aqui falando de quem investe 100% em renda variável, de quem é muito tolerante ao risco. A gente tem também vários clientes aqui que têm uma participação de 30%, 40%, 60%, 70% em renda fixa. E essa regra dos 3% serve justamente para você não ver o seu patrimônio, umas coisas mais valiosas que você vai construindo ao longo da sua vida, que serve para te dar tranquilidade, para te dar tempo com a tua família, para te trazer uma vida melhor, não se dilapidar da noite pro dia. Imagina a situação de quem, sei lá, acumulou 2 milhões de reais e 1 milhão de reais estava em ações das lojas americanas. Esse cara acabou de ver praticamente metade do seu patrimônio desabar. Isso não pode acontecer e para isso tem aí a regra dos 3%, beleza? Até aqui, quais são as lições que você mais gostou e o que você adicionaria? Deixa o teu comentário aqui abaixo, enquanto eu vou tirar a dúvida se Americanas ficou barato, se é hora de comprar. E para responder essa dúvida, eu trago aqui a nossa quinta lição, que é: tenha uma estratégia clara. Quando eu falo para você ter uma estratégia clara, que fique muito transparente aqui, que eu não quero dizer que a minha estratégia tem que ser escolhida por ti, que a minha estratégia é melhor, que eu sou o senhor da razão. Eu gosto muito da minha estratégia, por isso que eu sigo ela, senão eu não seguiria. Mas você tem que ter uma estratégia. E o que é uma estratégia? São regras claras, com uma lógica por trás, para você sempre saber quais ações comprar e quando vender uma ação. Eu fiz um post lá no meu Instagram, @Ramiro Gomes Ferreira, destacando 2 lições desse caso, e eu vi muitas pessoas comentando que, olha, poxa, felizmente eu sigo o Barça, então eu não entrei nessa, eu me salvei dessa e tal. É um exemplo perfeito do que eu tô falando, né? O Barça não tem uma estratégia igual a minha, tem suas boas diferenças, mas quem tem uma estratégia clara, ali conseguiu saber o que fazer. Então esse aqui é o ponto, então você tem que ter uma estratégia. E aí, na minha estratégia, como é que tá Lojas Americanas, tá? Para te contextualizar aqui, eu sigo uma estratégia que eu batizei das ações mais baratas da bolsa, que é uma estratégia de investimento em valor, que tem como os princípios ali do Benjamin Graham, o mentor do Warren Buffett, e que busca me fazer ter 20 ações baratinhas, ações quase de graça, em que eu entendo que uma ação está barata olhando para a divisão do lucro operacional da empresa pelo Total Enterprise Value. E eu faço isso por quê? Porque eu testei essa estratégia no passado e o resultado foi muito, mas muito bom. Ter transformado R$1.000 em mais ou menos R$100.000 nos últimos 25 anos, isso já descontado da inflação. E mais do que um resultado teórico, a gente usa essa estratégia aqui no dia a dia, na prática, na gestão das carteiras dos nossos clientes. E nosso cliente mais antigo, por exemplo, teve esse resultado aqui, uma alta considerável, bastante acima do Ibovespa nesse mesmo período. E além de ter um resultado historicamente muito bom, um bom potencial de retorno daqui para frente, essa estratégia me traz clareza sobre saber quais ações comprar, quando comprar e quando vender uma ação. Já vou te mostrar onde é que está a Lojas Americanas nessa estratégia antes da queda, antes do balanço republicado, vai ser no futuro provavelmente com um passivo bem maior. Mas antes, se você quiser aprender a seguir essa estratégia, passo a passo, receita de bolo, para você saber como chegar na lista das 20 ações mais baratas da bolsa por conta própria, nos dias 24 e 25 de janeiro, fazer um evento chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa em 2023, que vai ter muito, mas muito conteúdo, vai ser diferente daqueles eventos que eu sei que tem uma galera que faz, que é meio que só enrolação. Eu vou te mostrar em 2 aulas
no detalhe como chegar nessa lista de 20 ações muito baratas. Ao final desse evento, transparência pura aqui, a gente vai abrir vagas para Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, que é o meu treinamento que eu ensino o método e os alunos levam acesso de forma vitalícia ao ranking atualizado das ações mais baratas da bolsa, que é a estratégia que a gente usa na prática aqui na gestão da carteira dos nossos clientes. Quem não tem patrimônio para ser nosso cliente ou quem não quer se tornar nosso cliente, pode aí aprender pelo curso. Tamo junto? Então se inscreve lá no evento, é gratuito, é o primeiro link aqui na descrição, tá? Para você botar seu nome, seu e-mail e receber lá o convite para as aulas, tá presente lá nos dias 24 e 25. Enquanto você vai fazendo isso, deixa eu te lembrar que mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo chamado As 5 Ações Mais Caras da Bolsa, e nesse vídeo eu comento que a ação mais cara da Bolsa na época era Lojas Americanas. Bom, e hoje, Ramiro? Hoje aqui, abrindo a lista das ações mais baratas da Bolsa e procurando por Lojas Americanas, a gente encontra ela, né, que aluno tem acesso aqui a essa lista atualizada, na posição número 139 do ranking das ações mais baratas da Bolsa. Ou seja, muito distante das primeiras posições, onde estão ali, de fato, ações bem baratas, ações que muitas estão na minha carteira e que eu entendo serem boas oportunidades de investimento. Então sobre esse caso é isso, depois me comenta o que você achou disso tudo, se gostou desse vídeo, formato novo, fazendo aqui de casa. E se você quiser saber quais ações baratas a gente está comprando nesse início de janeiro, vou deixar aqui um vídeo em que eu falo sobre isso. E para você participar do evento As Ações Mais Baratas da Bolsa em 2023, de forma gratuita, vou deixar o link aqui para sua inscrição. Um grande abraço e até a próxima.